Meu amigo vascaíno, que balde de água fria, frustração, termina agora, Santos 4, o Vasco da Gama 1. O Vasco sofre uma goleada na Vila Belmiro e a gente vai falar um pouco aqui sobre esse jogo, este clássico. E o seguinte, meus amigos, uma coisa que a gente tem que se perguntar: por que o Vasco da Gama hoje atuou de uma forma tão pífia, tão apática? O Vasco aí, que nos últimos 60 dias só havia sofrido duas derrotas, cai de 4 para o Santos. Por qual motivo? É uma coisa que a gente tem que analisar nesse pós-jogo. E a gente vai fazer isso a partir desse momento. O seguinte, eu peço a você aí que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, é clássico, o Santos jogou em casa, mas 4-1 é muito forte, é muita coisa. O Vasco tomou um passeio do Santos, essa é a verdade. Começou até o jogo melhor, mas a gente viu um Vasco muito nervoso hoje em campo. E por que, meus amigos, será que esse Vasco da Gama, que vinha encantando, que goleou o Fluminense, que goleou o Curitiba, que venceu aí a equipe também, o último jogo nosso? Então, a gente fica se perguntando: o que aconteceu hoje com o Vasco da Gama? Amigos, é o seguinte: essa semana alguns cuidados aí não foram tomados e a gente sabe aí que essa situação do aporte da 777 não é teoria da conspiração, não é me aproveitar da derrota do Vasco para falar sobre isso, mas isso hoje foi para campo, é evidente, não tem outra alternativa, porque as coisas no Vasco começam a atrasar, o jogador acaba perdendo aí o ânimo, isso frustra geral, certo? Porque o jogador está vendo, está se dedicando, está batalhando dentro de campo, e aí começa a atrasar, situação de FGTS, alguns empresários aí não receberam as suas respectivas comissões, começa a situação de buzinar no ouvido de jogador, e a gente vê jogador aí como Puma Rodrigues, hoje entrando em campo totalmente fora de ambiente, fora de esquadro aí. Então, cara, essa situação aí, essa 777 Partners, ela conseguiu mais uma vez, ela conseguiu estragar o ambiente dentro do Vasco da Gama por conta desse aporte aí. E o seguinte, galera, as pessoas parecem que isso não tem muito a ver, mas não tem outra justificativa para o Vasco jogar tão mal, o Vasco está tão nervoso igual o Vasco esteve hoje. Um time aí que hoje parecia até aquele time do Barbieri, principalmente no segundo tempo. E me arrisco a dizer aqui, com certeza, foi a pior atuação do Vasco sob o comando técnico do nosso Ramon Dias, né? Jogadores aí como o Medel, muito nervoso. Meu irmão, se o Soteldo pisou na bola, isso faz parte do espetáculo, tem que parar com esse negócio de mimimi. O Soteldo não tinha nada que tomar cartão amarelo, nem nada disso. Que provocou, isso que é o bonito do futebol. Quando o jogador do Vasco também provoca, a gente também fica alegre. Ora, teve uma situação aí, perfeito, de um pênalti aí, que também o Vasco, mais uma vez, é prejudicado aí por conta da arbitragem, um pênalti aí escandaloso que foi dado para o Santos, na minha concepção. Agora, o que o Vasco jogou hoje não justifica a gente colocar a culpa aqui tão somente na arbitragem. E com essa derrota, pessoal, a situação fica complicada para o Vasco, porque é o seguinte: a gente coloca aqui a classificação para você, torcedor cruzmaltino, nesse momento, a gente vê aqui, ó,
o Vasco na 16ª colocação. Hoje, o Vasco é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento e com essa vitória para cima do Vasco da Gama, certo? O Santos Futebol Clube aí passa o Vasco da Gama, ganha 3 posições aí. A segunda vitória consecutiva da equipe do Santos Futebol Clube, certo? E hoje fez valer o seu mando de campo. E o Vasco da Gama tem que ficar torcendo amanhã contra a equipe do Goiás. O Botafogo precisa efetivamente ganhar esse jogo aqui amanhã, lá no Engenhão, certo? Precisa ganhar esse jogo no Engenhão de qualquer forma, porque se o Goiás empatar, o Goiás passa o Vasco da Gama e o Vasco da Gama vai de novo aí para a zona do rebaixamento. Se o Goiás vencer amanhã, o Goiás vai para 20, se o Goiás empatar, ele vai para 27 pontos, joga o Vasco para a 17ª colocação. Agora, essa situação, e eu alertei aqui, muita coisa aconteceu essa semana. Um clima aí de guerra extracampo aí, por conta aí do presidente do Santos, isso foi alertado aqui no nosso canal também. A gente falou que essa situação da 777 Partners ia tumultuar o ambiente e está tumultuando, e vou falar, se o Vasco começar a perder, a culpa é dessa empresa aí, que não está arcando com seus compromissos. Jogador não é palhaço, não é palhaço, tá? E o seguinte, eu espero aí que não comece a atrasar aí salário de imagem, porque isso aí também, jogador não jogando 100%, é empresário que fica na cabeça, olha, não recebi, porra, a coisa tá bagunçada, começa o veneno, certo? Bastou atrasar a situação. E só mais uma coisa, pessoal, que eu queria passar para vocês é o seguinte, tá? Porque agora o Vasco da Gama tem um jogo dificílimo contra o campeão da Copa do Brasil no próximo sábado em São Januário. E você vai precisar ajudar muito o Vasco aí, meu amigo, porque é o seguinte, olha só, o Vasco do sábado joga às 18h30 contra a equipe do São Paulo, certo? E a gente vai ter também aí alguns confrontos aí diretos envolvendo aí o Z4, ó. Goiás e o Bahia, certo? Vão jogar, vão se enfrentar, confronto de Z4. A gente vai ver o Santos jogando contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, vai ter show no Allianz Parque. A gente vai ter aí também o Coritiba, que venceu hoje jogando contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza jogando contra o América Mineiro, e a gente vai ter que ficar aqui secando e secando muito, muito, muito essas equipes aí, com certeza, meu amigo vascaíno. Então, às 21h30, live, a nossa live pós-jogo. Agora, o sentimento é de balde frio e de frustração. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!